uma escritora iraniana, e ela escreve essa coisa aqui chamada Lendo Lolita em Teherã. Um livro que me chamou a atenção há algum tempo atrás, há cerca de um ano e meio atrás, que eu tenho ele e não peguei para ler. E ele me chamou a atenção pela premissa, assim, uma professora que vai ensinar clandestinamente literatura para algumas alunas, tudo isso na região do Irã. O tema da educação já é um tema que me atrai demais. E o fato de ter a ver com, de certa forma, uma certa relação com o conto da Aya, com o Persépolis, da Marjane Satrapi, o conto da Aya, da Margaret Atwood, que tem o assunto das mulheres, né, no Irã, e o silenciamento e tudo que elas passam por lá. Então é um livro que eu quero já deixar assim a recomendação dele. A Zanafisi, ela foi uma menina que com 13 anos ela sai do Irã para estudar na Inglaterra. E depois ela vai fazer o mestrado dela nos Estados Unidos. Ela resolve voltar para o Irã e chega a ensinar lá em universidades chamadas Universidades Livres. Ela é especializada em literatura, literatura persa, da Pérsia Antiga. E ela também é especializada no Nabokov, que é o escritor do livro Lolita. A história do Lendo Lolita em Teherã já começa a gente sabendo que a Zanafisi, ela pediu a demissão na universidade e ela escolheu 7 meninas que já eram alunas dela para fazer um ensino clandestino, vamos dizer assim. O jeito que ela se sentia na universidade, o jeito que ela tinha que ensinar, era tudo muito vigiado, era tudo muito contestado. Então é como se, a gente já sente o tom no começo da história, como se fosse ela até fala, é um sonho que ela tinha de ter a autonomia para ensinar e analisar obras de literatura, que no caso era a especialidade dela. E ela escolhe as meninas, assim, que ela julga ser as meninas mais brilhantes, aquelas meninas que têm, de certa forma, um propósito para o que ela quer, pro que ela quer fazer. Não seriam as meninas que estariam na coisa ordinária, aceitando a coisa ordinária da universidade. Com relação à análise de livros, a quem gosta de ler, quem gosta de conversar em grupo, a gente chega na página 30 e poucos e a gente já está encantado com esse livro aqui. Ela já começa de cara falando uma frase que diz assim, que a gente tem essa coisa do livro e a realidade. E eu já recebo assim o meu primeiro choque quando ela diz assim, olha, não menospreze sobre qualquer circunstância uma obra de ficção tentando transformá-la numa cópia fiel da vida real. A ficção, tem uma frase que eu gosto, que é assim, a ficção, ela é mais real que a vida real. A vida real é que acaba sendo uma mentira, porque a ficção, ela não tem assim um limite. A gente lê a ficção para compreender a nossa realidade, mas a ficção, ela é livre e ela é essa mentira, esse acordo que a gente faz com as obras de ficção quando a gente está lendo cinema, também teatro. A gente tem esse acordo tácito em que a gente já sabe que aquilo é mentira, então aquilo é muito autêntico, é muito mais verdadeiro do que aquilo que a gente acha que é a verdade do mundo real. Então é claro que a ficção seria muito a gente minimizar a grandiosidade que é a ficção, achando que a ficção é a realidade. Ela é uma forma de escrever a realidade. A gente que transporta a ficção para a nossa vida cotidiana real. O clima de tensão para o que a Zanafisi vai fazer já começa bem nas primeiras páginas, quando ela começa a falar das meninas. Ela começa a falar que como que algumas meninas tinham o ar tenso de medo pro que elas
iam fazer, para qualquer coisa que elas fizessem. Como que tinha um homem que queria participar do grupo nesses anos que ela fez esse grupo, e ela não conseguia deixar esse homem participar, porque ela queria fazer meio que um laboratório de mulheres, discutindo o seu ponto de vista de mulheres, as personagens, como também ela tinha muito medo das discussões do homem nesse grupo ser mais frágil, no sentido de romper e denunciar e levar a público o que elas estavam fazendo, justamente pelos assuntos que elas iam tratar nesse grupo. Quando ela começa a falar aqui, por que ela escolhe o Nabokov, ela vai começar também pela mitologia não, pelas histórias da Pérsia. Aí ela já começa a falar também o Nabokov, em como que o Nabokov, e eu fiquei com mais vontade de ler mais coisas do Nabokov, como que o Nabokov, ele viveu o caos, sob o ponto de vista político, na Rússia, e como que ele conseguia transcrever algo que o fez sobreviver na escrita. Então, tanta leitura, ela traz essa coisa de fuga, de sobrevivência, algo até transcendental, quanto escrever também para quem escreve. Ela fala de um jeito tão bonito como que Nabokov representa para ela e as alunas nesse trajeto que ela passou. Então ela fala assim, pegando emprestadas as palavras de Nabokov, experimentávamos o modo como as pessoas comuns podiam transformar suas vidas em algo valioso por meio do olho mágico da ficção. Muito disso por conta que todas elas vão compartilhar, apesar a Zanafisi, ela pede a demissão, e uma das coisas interessantes é que ela fala que como que na faculdade ela acabou sendo a selvagem das professoras, assim, que ela estava sempre querendo transgredir as regras, e ela era muito criticada, até que ela pede para sair, porque ela diz, eu não vou ser mais professora aqui. E o grupo os diretores, eles não aceitam. Eles não aceitam se eles já não tinham uma aderência aos métodos dela, e eles não aceitam que ela saia, muito mais pelo totalitarismo de ter o poder deles nas mãos, de eles decidirem se ela tá ou não. O ato dela pedir para sair ainda foi um ato assim que eles consideravam de certa forma uma afronta. Então eles demoraram de liberar ela para sair da universidade, muito por conta desse modo mental que eles tinham de, poxa, mas ainda que essa pessoa não tenha uma relação com os métodos daqui, não é ela que vai escolher não estar aqui, sou eu que tenho que escolher demiti-la, né? Então ela conta como é isso de um jeito bem legal, e ela começa a falar um pouco de como que ela foi estudando, como é que ela entende esse processo de conversar sobre livros, e que é interessante fazer assim um diário de leitura, essa preparação para uma conversa em que elas também vão para um lugar que aqui é a residência da Zanafisi, e elas começam a Zanafisi, ela conta aqui já que tanto ela como a professora mediadora, quanto as meninas, elas começam a se descobrir quem elas são por elas, que é totalmente diferente de quem elas devem ser pela sociedade. Me relacionei muito com algumas coisas que a gente precisa se comportar de um jeito que a gente não consegue fugir de algumas coisas. A gente conversou no vídeo do Mito da Beleza. A gente não tem como fugir de algumas coisas, por exemplo, de ir pra uma festa e ter que, às vezes, gastar um pouco mais para se arrumar para essa festa, ou fazer alguma coisa, fazer muito mais coisa, não é só botar uma roupa aí pra festa. Você tem que maquiar, arrumar o cabelo, tudo mais, né? É mais penoso. Apesar de muitas pessoas gostarem muito disso, mas quando isso se torna uma obrigação, a gente tem que se questionar se a gente está fazendo, ainda que a gente não esteja fazendo para agradar ninguém, mas se a gente não está fazendo para uma conjuntura social aqui. E elas
a reflexão das Anafise, quando elas começam a gente já pode até intuir que elas começam a ler o Lolita, os livros da literatura persa clássica, e elas vão poder discutir o que elas pensam, elas vão descobrir quem elas são e se descobrirem, mas elas ao mesmo tempo elas não podem expressar isso fora daquele cômodo. Eu tô amando, assim, eu me apaixonei por esse livro. E eu acho que esse talvez seja um vídeo de convencimento para que você leia junto aqui com o canal, junto comigo. E sim, esse é um vídeo inicial e com certeza vai ter mais vídeos, não sei quantos. Eu tô na página 40, gente, e tem tanta coisa. Tem também nesse encontro que ela tá tendo com as meninas, nesse primeiro encontro, toda a ansiedade dela, porque ela tá até meio sem... Ela nunca teve esse momento de ser quem ela quer ser. E ela nem sabe quem ela quer ser, como mediadora e como professora. Então ela não tá nem sabendo o que ela veste, como ela vai conduzir, como é que ela vai deixar as meninas à vontade. Tem umas definições que ela começa a falar do porquê que ela escolheu falar do Nabokov, e porque a importância que ela acha que é a leitura na vida de alguém. Eu acho que quem gosta de ler vai se identificar muito. Ela vê uma relação muito grande assim, entre a dor e sofrimento, a melancolia e a leitura. Acaba sendo um processo até mais, como é um processo assim solitário, ele não é um processo assim, a gente tem as nossas epifanias quando a gente está lendo e vibra na leitura, mas é um processo bem assim mais melancólico, da gente sentir, para quem já tem o hábito de ler, uma necessidade praticamente diária de mergulhar com nós mesmos, mas fora de nós, porque na história de que outra pessoa vai conduzir as palavras. E é tudo tão bonito isso, né? Ela até fala assim, a razão da leitura, a única razão pela qual a arte e a literatura se tornam tão essenciais para as nossas vidas. Não era um luxo, mas necessidade. E inevitavelmente a gente vai se identificar. E tem uma hora que ela vai falar também sobre a situação das coisas culturais, como as coisas de práticas e de culturas e de pensamentos ocorrem muitas vezes sem nenhum sentido. Ela fala do exemplo, isso eu vejo muito na minha vida, assim, né? Quando eu vejo as coisas do meu trabalho, quantas coisas a gente questiona assim, ou a gente mesmo já tá fazendo, e quando chega uma pessoa de fora que diz assim, mas por que você tá fazendo isso assim? E a gente, eu não sei, assim, o cara que veio antes de mim fazia assim, eu aprendi, eu tô fazendo. E a gente não para pra ver se não faz sentido fazer de outro jeito, tá? E ele fala do chefe da censura cinematográfica do Irã, em que ele era cego. Ele não era um cego assim de não ver nada, mas ele era cego, e quando ele pegava os relatórios ele tinha que ler os roteiros dos programas para saber se ia deixar aquele programa de TV passar ou não. Só que como ele era cego, ele pedia os roteiros orais, ele pedia para as pessoas mandarem aqueles roteiros como um audiobook, por exemplo, né? Lendo o roteiro. E as pessoas, ele era o chefe da censura, mandava como ele queria. Aí chegou um novo, e ele continuou pedindo os roteiros dos programas desse mesmo jeito. E um dia perguntaram, mas não era mais fácil você ler os roteiros? Aí eu nunca tinha pensado nisso. Muito bom. E tudo isso ela tá contextualizando muito, assim, a situação, ela tá sempre juntando a situação política e o desconforto das meninas. As meninas chegam na reunião, já tem uma delas aqui que tá escondida da família. Então ela tá sempre fazendo essas associações com esse processo, como se fosse um ato de rebeldia dela.
e das meninas. Ainda que elas não podem talvez entregar a vida, mas para elas não morrerem, elas precisam pensar, elas precisam discutir, é o que elas vão fazer aqui. Então fica aqui, vamos ler comigo, bora, dá tempo, lendo Lolita inteira.